Olha só, não devemos, não podemos confundir fé com pensamento positivo. Fé não tem absolutamente nada a ver com pensamento positivo. Embora todos nós devamos ter uma mentalidade positiva, preservar uma mentalidade positiva, contudo, não podemos confundir pensamento positivo com fé, em hipótese alguma. Infelizmente, no meio chamado evangélico, que se prega está todo contaminado, está todo poluído, está todo pervertido. A maneira como a fé é ensinada. Daí, o que a gente vê ali apenas é uma fé triunfalista, uma fé não fé, uma fé colocada em nós mesmos, uma fé humanista, uma fé sem as realidades espirituais que a gente encontra na palavra viva e eficaz de Jesus. Palavra que é espírito e é vida, não é pensamento positivo. Há uma confusão enorme, tremenda, abraçada, infelizmente, pela maioria esmagadora dos evangélicos hoje em dia em relação à fé. E aí eles confundem fé com pensamento positivo. Caras como o R.R. Soares e muitos outros, o tipo de fé que eles ensinam é a fé que eles herdaram de outros, como por exemplo, herdaram do Kenneth Reagan, um pregador já morto americano, que trabalhava muito com esse tipo de pensamento positivo, onde basta você declarar e acontecerá, onde basta você falar e reivindicar e naturalmente as coisas acontecem. A fé de caras como o R.R. Soares, ele herdou de T.L. Osborne, de livros como, por exemplo, Curai os enfermos e expulsai os demônios, ou vice-versa, se eu não me engano, é o título do livro. Mas caras assim como o R.R. Soares e muitos outros, e a maioria esmagadora da igreja evangélica brasileira confessa e ensina, são fé desse tipo. Se você ler o livro, por exemplo, O Segredo, ou pelo menos assistir o filme O Segredo, você vai perceber que as ideias professas por esse tipo de ensinamento, por esses caras que pregam esse tipo de fé, são todas encontradas ali no livro ou no filme O Segredo. E o que os caras ali ensinam, e os testemunhos que você vê e assiste naquele filme, são iguaizinhos aos que são dados em igrejas. Não tem a mínima diferença. O princípio é o mesmo. Tudo gira em torno desse pensamento positivo. Basta você pensar positivamente, afirmar as coisas positivamente, declarar as coisas positivamente, e você consegue, e você conquista, e você galga o sucesso.
e você se torna triunfalista. Essa é uma fé absolutamente humanista, que outras religiões já ensinam como técnica, como ciência. Infelizmente, essa fé é encontrada no meio evangélico e ela traz uma confusão danada. E esse tipo de fé já criou tantas desilusões, tantas decepções nas mentes e nos corações daqueles que as abraçaram, que você não faz ideia. Quantos já não ficaram com raiva de Deus porque determinaram algo, reivindicaram algo, porque pensaram positivamente, falaram positivamente e declararam tais coisas com fé e absolutamente nada aconteceu? Quanta gente já não ficou com raiva de Deus, decepcionada com Deus, já não saiu fora de igrejas por Deus, e graças a Deus porque aconteceu isso, porque a fé que você abraçou foi apenas uma ilusão, abraçou a fé como mágica. Fé não é pensamento positivo, fé é convicção profunda, é certeza que se baseia única e exclusivamente na palavra de Deus, que é espírito, que é vida. A fé não se relaciona com magicalidades, se relaciona com a verdade que coloca os nossos pés na realidade do chão da nossa existencialidade, da nossa vida. A fé não faz de mim um triunfalista, mas a fé me conduz em triunfo, através daquele que, em triunfo, venceu e que caminha triunfante, levando com ele a minha pessoa como um triunfador. Bom, mas você decide a que tipo de fé você quer abraçar. A fé como pensamento positivo ou a fé como confiança simples na bondade, no amor, na graça, no caráter daquele que me ama, daquele que nos ama. Você decide. Você quer continuar nessa loucura de declarar, de determinar, de reivindicar, de dizer que se Deus é Deus, Ele fará isso por você? Mergulhe fundo nisso. Pule de cabeça na ponta dessa espada, se arrebente todinho, crendo que isso seja fé. E quando você se arrebentar todinho, se decepcionar todinho, aí se volte apenas para o Evangelho e para Jesus, e você vai perceber o que significa fé na real e de verdade. Esse é um assunto vastíssimo, que não dá para explicar e falar tudo em 5, 6 ou 7 minutos. Mas fica essa dica para você. Abrace apenas o Evangelho, apenas Jesus como pessoa e sendo Ele próprio o Evangelho. E nada, absolutamente nada, estará ou ficará confuso para você. Muito pelo contrário, tudo ficará às claras. Claro como a luz do dia, como a luz do sol. Você não ficará e não andará por aí tateando como as escuras, porque no Evangelho, em Jesus, tudo se torna claro e discernível. É simples assim.